Nesta quinta lição do trimestre, nós vamos entender o que significa aquele texto de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, onde ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesse mesmo texto, ele pede para tomarmos o seu jugo e carregarmos o seu fardo, que são coisas leves. Vamos dar uma destrinchada nesse texto para entendermos o que significa descansar em Jesus e o que significa aprender com Ele para poder descansar em sua pessoa. Vamos começar aqui lendo Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, e aí eu vou dizer para você em que contexto se encontra esse verso para que nós possamos interpretá-lo. Tudo bem? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Nós vamos interpretar cada uma destas frases, mas antes dessas palavras, é importante você saber que esse texto está num contexto em que cidades se recusaram a crer em Jesus e a aceitarem o descanso que ele está oferecendo. Você vê que Jesus, em Mateus capítulo 11, ele apresenta a sua condenação sobre algumas cidades justamente porque elas, além de não crerem nele como Messias, apesar dos milagres realizados, essas cidades se recusaram a encontrar descanso em Jesus Cristo. E o convite de Cristo, quando ele diz assim, vinde a mim, ele tem como base uma necessidade. E que necessidade? A necessidade que você e eu temos de paz, de descanso, de conforto, de alívio. Agora, se você e eu pudermos buscar a Jesus, não apenas quando estamos necessitando, é melhor ainda, porque aí estaremos fortalecendo ainda mais a nossa comunhão com Ele antes de passarmos pelos momentos de crise. Jesus diz também, quando ele diz assim, vinde a mim, isso significa que nós devemos ir. Então, ir é uma condição prévia, ir a Jesus é uma condição prévia para você encontrar descanso nele. E o que significa ir até Jesus? É entregar o controle da sua vida a ele. Não tem como encontrar descanso em Cristo se no trono do seu coração é outro que habita. Para você encontrar descanso em Cristo, ele, Jesus, tem que habitar no trono do seu coração, o que significa que ele deve ser o primeiro na sua vida e o mais importante. Então isso significa o ir a Jesus para encontrar descanso. Jesus também diz nesse mesmo texto, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é um símbolo de humilhação. Colocava-se um jugo sobre dois animais com a mesma força, com o mesmo tamanho, para que se pudesse arar a terra. Então o jugo se tornou um símbolo de servidão. Só que o jugo de Jesus, diz o texto, ele é diferente. Eu vou ler aqui para você como é que é o jugo de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. O jugo de Cristo nada mais é que o modo de vida de Jesus Cristo. Ele quer que, além de você ir até ele para encontrar paz, alívio e descanso, ele quer que você adote o estilo de vida com ele. Então, tomar o jugo de Cristo envolve tomar o jugo com ele. Você não toma esse jugo sozinho. Não é algo pesado que você tem que carregar por suas próprias forças.
você carrega com a força de Cristo. E quando nós adotamos o modo de vida de Jesus, nós passamos a viver como Ele, abençoando a vida das outras pessoas. Fazendo isso por meio da pregação do Evangelho, por meio de um estudo bíblico que leva também à pregação do Evangelho, através da assistência a pessoas necessitadas, através de ensinar tratamentos naturais para que as pessoas possam aprender a curarem certas doenças que podem ser curadas sem medicação. Então nós vamos adotar o modo de vida de Jesus quando assumirmos o seu jugo e vamos fazer como Ele, abençoar os outros, pregar o Evangelho, cumprir com a missão de Cristo. Outro detalhe, embora o jugo seja um símbolo de submissão, ele ilustra um propósito unido. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: filho, eu quero que você juntamente comigo ajude, abençoe a vida das pessoas. Olha que convite especial. Ele lhe convida para lhe dar paz e descanso, ele lhe convida a assumir o jugo dele, o estilo de vida dele, para que você também leve paz e descanso para outras pessoas através da pregação e do seu estilo de vida. É isso que ele está dizendo. Só que também existe um outro verbo aqui no texto, não é? No texto diz assim, não é? Que nós devemos aprender de Jesus, pois ele é manso e humilde de coração. Aprender está ligado ao discipulado. Então, quando Cristo lhe convida a aprender dele, ele está dizendo assim: eu quero que você aprenda de mim e se torne meu discípulo, se torne meu seguidor. Porque quando você aprender de mim e se tornar meu seguidor, você vai encontrar uma paz que você jamais encontraria se você não fosse meu discípulo e meu seguidor. Então é isto que significa, não é? Aprender de Jesus. É aprender dele, ver o quanto ele é amoroso, ver que ele é o Messias divino, não é? E, obviamente, aceitá-lo como Messias e tornar-se seu discípulo. Tá bom? Uma outra parte da lição, Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Ele diz ali em Mateus 11, 28 a 30. Então, o que isso significa e como que isso se aplica à nossa realidade agora, em que estamos estudando essa lição? Primeiramente, ser manso é ser uma pessoa tranquila que só deseja o bem dos outros. Então Cristo está dizendo para você o seguinte: olha, eu sou uma pessoa tranquila, só desejo o seu bem, portanto venha a mim. E quando ele diz que é humilde de coração, né, a pessoa humilde, ela coloca as outras pessoas acima dela. Então ele está dizendo para você o seguinte: olha, eu coloco você acima de mim. Eu sou compreensivo com você. E eu quero tornar você da mesma forma que eu. Eu quero tornar você manso, tranquilo, e que deseje o bem para as pessoas, e quero tornar você uma pessoa humilde, que valorize mais os outros do que a si mesmo, e que ao mesmo tempo seja compreensiva com as outras pessoas. Agora, devemos aqui destacar uma coisa, que ser manso e humilde não significa ser uma pessoa fraca. São coisas totalmente diferentes. Jesus era manso, humilde de coração, mas não era fraco. Você vê que em várias ocasiões Cristo se posiciona. Ele não paga o mal com o mal, que é o dever do cristão, não pagar o mal com o mal, mas ele se posiciona e defende a sua integridade, tanto física quanto psicológica. Quer ver?
Vou ler aqui para você João capítulo 18, para você ver que humildade e mansidão não são sinônimos de fraqueza. Na verdade, são sinônimos de força. Quem consegue ser humilde e manso, ele é forte, porque ele tem domínio sobre si, domínio sobre as suas emoções e sobre sua raiva. Mas, ao mesmo tempo, ser manso e humilde não envolve ser uma pessoa fraca, que aceita tudo de ruim de todas as pessoas. Em João 18, eu vou ler para você os versos 28 e 20, não, na verdade os versos, vamos ver aqui, é João 18, 22 e 23 na verdade. Vamos ler aqui. Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Ou seja, Jesus tomou uma bofetada. Ele ficou quietinho, sem falar nada, aceitando ser espancado? Não. O que ele fez? Verso 23. Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Cristo não pagou o mal com o mal. Não deu uma bofetada de volta no soldado. Mas ele se posicionou. Ué, o que eu fiz de errado? Se eu fiz algo de errado, se eu insultei o sumo sacerdote, como você está dizendo, prove. E aí realmente a sua bofetada tem um certo sentido. Agora, se não, por que você está me batendo? Então você percebe? Ser humilde e manso não é ser fraco, não é ser saco de pancadas dos outros. Tá ok? O que significa agora o texto de Mateus 11, 28 a 30, o trecho onde Jesus diz que o jugo dele é suave? Vamos lá. A palavra jugo, suave. Suave significa algo gentil, agradável, algo fácil de se levar. E nós já aprendemos que tomar o jugo de Cristo é aceitar o estilo de vida dele e pregar o evangelho aos outros. Só que envolve também mais uma coisa. Tomar o jugo de Cristo é você aceitar o estilo dele e a interpretação suave, agradável que ele tinha da lei. Porque para os judeus naquela época, a palavra jugo se referia à lei, como um instrumento até mesmo de salvação. A pessoa deveria estar sobre o jugo da lei, para não ir para a direita e nem para a esquerda. E Cristo não quer que as pessoas tenham a lei de Deus como um jugo. Cristo quer que as pessoas interpretem a lei de uma forma suave. O que isso significa? Não é diminuir a importância de nenhum dos mandamentos. Interpretar a lei de uma forma suave, assumindo o jugo de Cristo, é aceitar a lei não como meio de salvação, porque nós somos salvos unicamente pela morte de Cristo na cruz do Calvário e pela fé nele. Mas aceitarmos a lei como resultado do estilo de vida que nós adotamos de Jesus Cristo, porque ele não era uma pessoa desobediente. Nesse período em que você adota o estilo de vida de Jesus e que adota a interpretação suave que ele tem da lei, isso não significa que você não vá ter quedas, porque você e eu, ao aceitarmos a Jesus, nós somos livres do poder do pecado, como diz Romanos 6, verso 6. Mas não somos livres ainda da presença do pecado, como lemos em Romanos 7. Então, por estarmos na presença do pecado, podemos ter quedas, podemos tropeçar, podemos em alguns momentos não conseguirmos aceitar o jugo de Cristo, que é viver o estilo de vida dele e fazer o bem para as pessoas. Mas é neste momento que nós devemos confiar em 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí você pede perdão, recebe o perdão e continua sua caminhada cristã com Cristo. É isso que ele quer. Agora, Paulo, ele também advertiu sobre o jugo pesado da lei imposto pelos judeus da época. Em Gálatas 5, verso 1, é importante nós analisarmos um pouquinho este assunto para evitarmos dois extremos. O extremo de que a lei de Deus foi abolida e o extremo de que a lei de Deus pode trazer salvação para o ser humano. Os dois extremos são errados e agradam a Satanás. Então, em Gálatas 5:1, Paulo disse assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Cristo aqui não está dando a liberdade para pecarmos. Você não concorda comigo? Se Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, como que ser livre da lei significa agora desobedecer a esta lei? Não tem lógica. Ele não está nos libertando da obediência, ele está nos libertando do jugo da lei, que era aquela imposição da lei como um vigia para não nos deixar ir para a direita e nem para a esquerda. É também fazer da lei um meio de salvação. Então Paulo não quer que nos escravizemos novamente a esse jugo que não é o jugo de Cristo, porque as pessoas tendem, ao contemplar a lei, a serem legalistas. Se elas não têm a Cristo na vida delas, e sendo legalistas, elas fazem da lei um meio de salvação, ao invés de ser o resultado de um coração transformado pela graça, como lemos em Efésios 2, 8 a 10, Tito capítulo 3, versos 7 e 8 e Tiago 2, 26. E para provar para você que Paulo fala não contra a lei, mas contra o jugo de se tornar um escravo da lei para ser salvo por meio dela, eu vou ler para você Romanos 3,31. Paulo nunca foi contra a lei de Deus em si, ele era contra a maneira errada como as pessoas interpretavam esta lei. E em Romanos 3,31, que vai lhe ajudar a interpretar também Gálatas 5, verso 1, o apóstolo disse o seguinte: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não! Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Eu li na Nova Versão Transformadora. Ele está enfatizando em Romanos a salvação unicamente pela fé em Cristo. Mas ele faz uma pergunta para evitar um equívoco. Então, se enfatizamos a fé na epístola aos Romanos, não é? Quer dizer que podemos abolir a lei? É o que muitos cristãos pensam hoje. E Paulo vai corrigir esses cristãos agora. Claro que não. Ou seja, eu não posso abolir a lei pelo fato de Paulo enfatizar a graça na carta aos Romanos. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Ou seja, ele associa a fé com a lei. Ele diz que a lei é o resultado de uma vida de fé. E isso combina com o que Tiago diz em Tiago 2,26. A fé sem obras é morta. As obras não são o meio de salvação, mas são o resultado da fé operante de Cristo na vida do cristão. Então, com esses textos, nós saímos do extremo do legalismo, que é a salvação por meio da obediência, e saímos do extremo da abolição da lei. Porque não tem lógica Cristo morrer na cruz por uma lei que pode ser abolida. Seria muito mais fácil ele fazer os ajustes no céu para não precisar vir morrer na cruz do Calvário. A própria morte de Cristo na cruz do Calvário demonstra que a lei é eterna e demonstra uma outra coisa, que você e eu não podemos pagar pela transgressão dela.
Somente Ele pôde fazer isso na cruz do Calvário. E para finalizar, o que significa a expressão em Mateus 11, 28 a 30, quando Cristo disse assim: o meu fardo é leve. Primeiro, quando Cristo diz assim, o meu fardo é leve, Ele está pedindo para você confiar nele para que Ele possa levar alívio à sua vida. Ele está dizendo assim, ó, confia em mim e encontre alívio. Quando Ele diz assim, meu fardo é leve, confie em mim. Confie no que eu estou dizendo e você vai encontrar alívio. E o fardo de Jesus é leve em comparação com o fardo do pecado. Quem já pecou e peca sabe que não é fácil viver com o fardo do pecado. Precisamos desesperadamente da graça e do perdão de Jesus para nos aliviarmos do fardo da culpa e do pecado. Então Cristo quer nos libertar do fardo do pecado, do fardo da culpa e também do fardo do legalismo nesse contexto, né? Os judeus tornavam a lei um meio de salvação. E quando Jesus disse que o seu fardo era leve, ele queria nos lembrar de que nós podemos confiar nele porque ele é o grande portador de fardos. E se ele é um grande portador de fardos e de sofrimento, ele entende o seu fardo, ele entende a sua dificuldade e melhor do que ninguém ele pode lhe ajudar. E o apóstolo Paulo ampliou o significado do que significa nós termos o fardo de Cristo. É também ajudarmos nossos irmãos a carregarem os fardos deles. Olha o que diz aqui, vou ler para você, Gálatas capítulo 6, vou ler os versos 1 e 2. Seria o verso 2, mas vamos ler os versos 1 e 2 porque aí há uma contextualização melhor, tá? Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros, ou seja, das pessoas que caíram na fé, que caíram no pecado. E obedeçam, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam. Deste modo, a lei de Cristo. Quando um irmão ou irmã peca na igreja, a tendência é os fofoqueiros começarem a falar mal da pessoa. Isto é uma desobediência a Gálatas 6, versos 1 e 2. Quando um irmão peca, cai num pecado, o que a Bíblia diz é que nós primeiramente devemos cuidar para não sermos tentados, porque podemos cair como este irmão. E segundo, a Bíblia diz que devemos ajudar este irmão que caiu a levar o fardo dele. E assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Se ao invés de levarmos o fardo de um irmão que caiu em pecado, que recebeu uma disciplina, nós falamos mal dele pelas costas e fazemos fofoca, nós não estamos sendo discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Não aprendemos ainda a levar o fardo de Jesus que é leve. Porque se nós não tornamos leve o fardo das pessoas que pecam, nós não aprendemos o que significa receber o leve fardo de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu espero que a lição dessa semana abençoe muito a você, lhe ajude a meditar, a refletir em cada um dos termos que aparecem em Mateus 11, 28 a 30. E na próxima semana nós vamos estudar a lição de número 6. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações,
porque assim você não perde nenhum conteúdo e você mostra para o YouTube que este material é relevante e assim ele manda para mais pessoas. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo. E eu vou ficar muito grato a você por me ajudar a continuar cumprindo com esse trabalho para Deus, com este ministério. Que Deus guarde a você, um abraço e até o nosso próximo estudo.